Olá, eu sou a Ana Tanganelli, do Aprendiz de Medicina Chinesa, e neste vídeo nós vamos falar sobre a deficiência do yin do baço. Esse vídeo ele é baseado na pergunta da Cassiane Zeraik, que fez aqui no nosso YouTube perguntando por que não existia a deficiência do yin do baço. E, na verdade, a deficiência do yin do baço, ela existe, mas como a deficiência do Qi e do Yang do baço é muito mais comum na prática clínica, acaba-se não falando muito sobre ela. Então, às vezes, ela acaba nem aparecendo tanto no curso nominal de acupuntura, curso normal, e até em algumas obras sobre medicina chinesa, e é sobre este tema que nós vamos falar hoje, então, a deficiência do yin do baço. Muito bem. A deficiência do Qi do Yang do baço é muito mais comum na prática clínica, mas a deficiência do Yin do baço também é possível. Depois lá que o Li Shizhen ele fez o tratado do baço e estômago, começou-se a preocupar muito mais com a deficiência do Yang do baço, do Qi do baço, ou seja, da função do baço, do que com a deficiência do Yin do baço. Mas a gente já tem algumas referências clássicas sobre o tema lá no capítulo 3 do Zhuang, Questões Simples, a primeira parte do clássico interno do Imperador Amarelo, onde nós encontramos que o uso excessivo do sabor amargo causa deficiência do yin do baço, ou seja, na forma, na estrutura do baço. E o Dr. Wang Lunqing, da dinastia Ming, ele dizia que o fogo do estômago danifica o yin do baço. Então, dentro das obras clássicas ou das obras de referência da medicina chinesa, nós temos, sim, várias referências falando sobre deficiência do yin do baço. E aí, se a gente pega, por exemplo, autores como Maciossi, o que eles vão falar? Eles vão falar, olha, deficiência do yin do baço é uma progressão da deficiência do sangue do baço. Então, olha só o que o Maciossi diz. A deficiência de sangue do baço, na verdade, não implica numa deficiência de sangue real. Por quê? Porque o baço não é um dos órgãos que tem relação direta com o sangue, como o coração e o fígado. Então, quando a gente pensa deficiência do sangue, ou seja, está faltando sangue de um órgão, não é bem o que acontece com o baço. Por quê? O baço ele tem uma função importante no processo de formação tanto do sangue quanto do Qi, mas ele não armazena sangue, ele não tem uma relação com o armazenamento ou com o fluxo de sangue pelo corpo. Então, por isso que o Maciossi fala o seguinte, olha só, ele é, na verdade, a consequência de uma deficiência do Qi do baço, que prejudica a formação do sangue como um todo, e aí acaba gerando uma deficiência de sangue generalizada. Então, o que ele fala? A deficiência do sangue do baço nada mais é do que uma deficiência do Qi do baço que vai prejudicar as funções de transporte e transformação, prejudicando assim a formação do sangue. Se você não se lembra do processo de formação do sangue, a gente tem um vídeo aqui no canal do Aprendiz, que vai falar certinho sobre a formação do sangue, como que ela funciona, através aí da chegada dos alimentos no estômago, a maceração, parte para o baço vai produzir o que a gente chama de guqi, que é o tipo dos alimentos, ele é levado através do processo da função do baço para cima, para a região torácica, onde finalmente ele se transforma em sangue sob a ação do Yuan Qi. Então, o Maciossi ele fala isso, ele fala que tem essa relação aí com a deficiência do Qi do baço, e aí ele cita os sinais e sintomas como sendo falta de apetite, distensão abdominal suave após comer, fadiga, fraqueza dos membros, e até aí são exatamente os mesmos sintomas da deficiência do Qi do baço, não muda nada. Ou seja, o Maciossi entende o quê? Que a função do baço prejudicada, ela leva a uma deficiência de sangue. E aí se incluem, além desses, os sintomas clássicos de uma deficiência de sangue, menstruação escassa ou ausente, insônia, por quê? Porque o sangue, o coração, ele ancora o chão. Então, quando a gente não tem o yin suficiente, não tem sangue suficiente, o chão fica flutuando e aí a pessoa sente insônia, depressão e a pele fica pálida e opaca. A língua,
é pálida, porque falta sangue, ela é fina, porque falta fluido, falta sangue, e ligeiramente seca. E o pulso, ele é áspero e fino. Então, esses aí são sintomas da deficiência do sangue do baço, segundo o Maciossi. Então, lembrando que a gente sabe que uma deficiência de IN, ela sempre vai ser um agravamento de uma deficiência de sangue, que normalmente, o que diferencia uma deficiência de IN de uma deficiência de sangue é a existência de sinais e sintomas associados à temperatura. Então, a pessoa relata que ela sente frio, que ela tem calor nos 5 palmos, que, por exemplo, aí é um dos sintomas clássicos da deficiência de IN, que ela sente frio nos membros. Então, quando a gente tem sempre sintomas relacionados à temperatura, a gente vai ter um agravamento aí da deficiência. E pode ser de Ti, que se transforma numa deficiência de Yang, ou numa deficiência de sangue, que se transforma numa deficiência de Yin. Agora, segundo outros autores, a deficiência do Yin do baço, ela está diretamente relacionada à deficiência do Yin do estômago. E é por isso que não se fala muito na deficiência do Yin do baço. Por quê? Baço e estômago, eles sempre estão lá coladinhos, eles são órgãos que têm uma relação muito direta, muito íntima entre si. Então, quando um fica doente, a chance do outro ficar doente também é muito grande. Então, normalmente, os autores, eles falam da deficiência do Yin do estômago como principal, mas subentende-se aí também a existência da deficiência do Yin do baço. E este é um outro motivo porque não aparece tanto na literatura, nas aulas, etc., a questão da deficiência do Yin do baço. Vamos lá. Agora, mesmo com essa relação estreita entre baço e estômago, a gente tem que considerar que a doença ela tem um mecanismo. Então, acontece um passo a passo. Não é de um dia para o outro que vai ter uma deficiência de baço e estômago ao mesmo tempo. O Yin dos dois está ruim. Então, uma vai derivar do outro. Ou acontece primeiro a do estômago, ou acontece primeiro a do baço. Normalmente acontece primeiro a do baço, que logo vai evoluir para aí a deficiência do Yin do estômago. Mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de deficiência do Yin do estômago, a gente fala principalmente da falta de fluidos, da falta de Jin-E. E quando a gente fala na deficiência do Yin do baço, a gente fala de uma falta generalizada de sangue e uma falta até do Qi nutritivo. Então, são conceitos diferentes. O baço em si, ele não vai ter uma relação muito grande com os fluidos corporais. Por quê? A função dele é mais de transformação, tá? Agora, no caso do estômago, a gente tem sim. Quando a gente pensa na deficiência do Yin do baço especificamente, quais são as causas? Principalmente causas relacionadas à dieta. E aí a gente pode falar de uma dieta irregular, de ficar longos períodos sem se alimentar, de, por exemplo, ausência da ingestão de alimentos que produzem sangue, como grãos e carne, a pessoa que come muito rápido, a pessoa que come em pé, a pessoa que come assistindo televisão ou assistindo um vídeo, a pessoa que come nervosa, preocupada com o trabalho, tudo isso pode danificar. E aí, tanto a parte do Qi e do Yang do baço, quanto a parte do Yin e do Yang, do Yin, do sangue, do baço também. E a segunda causa aí são as causas emocionais, o excesso de preocupação. A progressão da deficiência do Yin do baço é exatamente a deficiência do Yin do Yin, exatamente a mesma coisa do que a gente estuda, e quando a gente verifica lá a deficiência do Yin do estômago. Então, as duas coisas, né, as duas síndromes, elas vão progredir para uma deficiência do Yin do Yin. Sinais e sintomas da deficiência do Yin do baço. Vamos lá. Náusea, boca e lábios secos, fezes secas. Então, lembra lá que quando a gente tem uma deficiência do Yang do baço, normalmente as fezes são pastosas, com a presença de alimentos não digeridos. Aqui elas são secas. Por que é seco? Porque falta a parte Yin, falta sangue, falta fluido. Então, o bolo fecal ele fica mais ressecado. Isso, além dos sintomas clássicos da deficiência do Yin,
principalmente sudorese noturna e o calor dos 5 palmas. Lembra lá, calor dos 5 palmos, sola dos pés, palmas das mãos e região do tórax. Então, ele é um tipo de transpiração e uma sensação de calor que acontece somente nessas regiões do corpo, não é um calor generalizado. E, além disso, então, a gente tem lá sintomas gastrointestinais relacionados à náusea, relacionado à distensão abdominal, lábios secos, fezes secas. A gente tem sintomas de deficiência de yin e também sintomas de falta de nutrição. Por quê? Quando o yin do baço está prejudicado, obviamente sua função também fica prejudicada. Então, o paciente ele vai sentir fadiga e fraqueza dos membros, principalmente lassitude, aquela pessoa que não tem muita vontade de fazer muita coisa, aquele cansaço. Tudo isso também vai indicar a deficiência do yin do baço. Agora, vamos entender que a grande diferença aí nos sinais clínicos de uma deficiência do yin do baço, uma deficiência do yang do baço, é justamente a língua. Quando a gente fala numa deficiência de yin do baço, a gente tem uma língua sem saburra, é aquela língua que não tem revestimento. E quando essa situação ela evolui, ou seja, tem uma deficiência de yin por muito tempo, que vai acabar gerando uma condição de calor por deficiência. Então, lembrando lá, quando eu tenho o yin e o yang num equilíbrio dinâmico. Se falta yin, aparentemente o yang se torna maior. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter um calor por deficiência. Não é que tem um calor a mais onde não deveria ter, que na verdade falta yin. Então, esse calor, ele se mostra mais presente. Isso é um segundo passo da deficiência do yin, geral. E aí, quando acontece, a língua se torna também vermelha. Então, principal característica da deficiência do yin do baço é uma língua sem saburra, enquanto numa deficiência do yang do baço, a gente já vai ter a presença da saburra. O pulso, nesse caso, ele é flutuante, porque não existe yin para ancorar o yang, então ele se torna mais superficial e vazio, porque há uma deficiência. Sinais principais, segundo Macioscia, para a definição da deficiência do yin do baço, são 2. Língua sem saburra, mas que apresenta rachaduras transversais, e o lábio seco. Lembrando que o baço, ele tem abertura no lábio e na boca. Então, quando a gente fala dessa parte externa da boca, lábio seco, é uma indicação do baço. E quando esse lábio é seco, ele vai indicar o quê? Que falta yin, que há uma deficiência de yin do baço. Olhando para essa língua aqui um pouquinho, olha só, ela é uma língua sem saburra ao centro, não está avermelhada ainda, porque não há calor por deficiência, mas sim somente uma deficiência de yin, e ela apresenta, olha só, essas rachaduras transversais. Enquanto que, quando eu tenho uma deficiência de yin do estômago, eu tenho normalmente essa rachadura central, no sentido longitudinal. Então, olha só, do nosso lado esquerdo, nós temos aqui uma língua padrão de deficiência do yin do baço. E, ao lado direito, uma língua padrão de deficiência do yin do estômago. São diferentes. Depois de um processo, depois de um tempo, é normal que essas línguas se tornem uma coisa só. Ou seja, que o paciente ele apresente tanto deficiência do yin do baço, quanto deficiência do yin do estômago. E olha só, tratamento para a deficiência do yin do baço é muito parecido com o que a gente usaria em geral aí nessa questão do movimento terra, tonificar o centro. Quando a gente fala centro, a gente fala baço e estômago. Então, alguns pontinhos aí para isso. Ó. VC12, ponto mu do estômago e ponto de comando das vísceras. VC4, ponto interessante para o Ti original, então é um ponto aí que tem uma relação direta com o Yin, então ele dá uma ajudada aí no Ti original, na essência pós-celestial, etc. E36, ponto terra de terra, ponto mar inferior do estômago. Baço 6, ponto de cruzamento dos 3 canais Yins do pé, então também é um ponto muito interessante para a tonificação do Yin. E o F13, que é o ponto mu do
baço. Esse aqui é um protocolo muito simples. Obviamente, aí o princípio de tratamento nesse caso seria nutrir o rim do baço. E se a gente tivesse, por exemplo, uma condição de deficiência do rim do estômago, muito provavelmente a gente acabaria utilizando esses mesmos pontos. Mudaria um ou outro, mas seria mais ou menos a mesma coisa. Então, mesmo que a gente não fale muito de algumas síndromes na prática clínica, elas existem, né? E elas existem, mas por que elas não são faladas? Porque muitas vezes elas se juntam com uma síndrome mais comum, que é o caso aí da deficiência do rim do baço, se tornar deficiência do rim do estômago, e por eles serem órgãos que trabalham muito juntinhos, a gente acaba tratando as duas coisas ao mesmo tempo, ou porque não aparece tanto assim na prática clínica. Nesse vídeo, então, você ouviu falar, você aprendeu sobre a deficiência do rim do baço, as suas características, os seus sintomas principais, lembrando, o que mais marca a síndrome da deficiência do rim do baço é presença de lábio seco e língua com rachaduras transversais, não aquela rachadura central que a gente está acostumado a ver. Cassiane, eu espero ter respondido a sua pergunta. Existe sim a deficiência do rim do baço e neste vídeo aí você pode acompanhar um pouquinho sobre a visão dessa síndrome aí dos principais autores e profissionais da medicina chinesa, tanto clássicos, aqueles mais antigos, quanto os contemporâneos. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e acompanhe o Aprendiz tanto pelas redes sociais quanto pelo site. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, qualquer coisa que fique na sua cabeça sobre medicina chinesa, aproveita, deixa aí nos comentários que a gente faz um vídeo especialmente para tirar a sua dúvida, que nem foi feito para a Cassiane. Te vejo no próximo vídeo, então. Tchau, tchau!